Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do Loredo. Vou falar uma coisa, hein? Eu tô com um convidado, tô com uma fera para participar aqui do canal do Loredo hoje, que é nada mais, nada menos do que Luiz Fabiano, o fabuloso herói tricolor, jogador que jogou na Espanha, na China, passou pelo Vasco da Gama, jogou no Vasco da Gama, né? Que passou, jogou, fez muitos gols, Ponte Preta, enfim. Ele é o nosso convidado. Então, a partir de agora, você vai conferir Luiz Fabiano aqui com a gente no canal do Loredo. Antes, eu peço que você se inscreva no nosso canal, né? Dê o seu like, compartilhe esta entrevista, esse papo com outras pessoas e também ative o sininho aí, ó. Receba as nossas notificações para vocês ficarem sempre bem informados. Então, a partir de agora, se prepare, porque tem papo exclusivo aqui no canal do Loredo. Vamos lá então, pessoal. Olha só a fera com a gente hoje aqui no canal do Loredo, Luiz Fabiano, fabuloso. Tantas histórias, né? Eu que acompanhei o Luiz Fabiano de perto na época do São Paulo. Depois teve Copa do Mundo na África do Sul. Homem, uma loucura, né? E agora tá aí, ó, né? Eu ainda acho que ele... O São Paulo tá falando em jogo de despedida. Alguma coisa ainda vai acontecer. Ele não pode simplesmente, né? Já há vários anos sem jogar e parou, né? Eu acho que alguma coisa ainda vai ter. Luiz, seja bem-vindo aqui. Obrigado por aceitar, né, o nosso convite para esse papo, falar um pouco, né, da sua trajetória, do momento do nosso futebol. Que alegria reencontrá-lo. Tá tudo bem? Tudo bem, Loredo? Prazer estar aqui com você depois de muito tempo. A gente se reencontrando de novo para falar das atualidades, do passado, de tudo, né? Vamos colocar o papo em dia. É isso, você tá no quarentão e eu cheguei no cinquentão, cara, ó, deixei uma barbinha branca aqui, né, cabelo não tem faz tempo, mas é sempre bom, né, a experiência, tal, família, filhos e tudo mais. Eu já tava aqui acompanhando, mandando um abraço pro Rodrigo Righetti, né, da assessoria aí também, a gente vai falar da sua carreira vitoriosa. Antes de mais nada, que alegria te ver, né, sorrindo, né, com saúde, porque você também teve aí recentemente o Covid e assusta todo mundo, né, Luiz? É verdade, uma doença que ninguém sabe muito o que fazer, né? A doença ela pega alguns de uma maneira mais agressiva. Eu, graças a Deus, não foi tão agressivo, mas eu acabei indo para o hospital por precaução, né? Para cuidar. Dizem que quanto mais cedo você cuidar, melhor é. Então, eu já fui me prevenir, não deixar o negócio avançar, porque essa doença ela é traiçoeira. A gente precisa se cuidar, né? Já perdi alguns amigos, já vi gente nova indo embora, gente mais idosa, não tem idade, não tem... Ela pega todo mundo, mas graças a Deus estou aqui, minha família está com saúde, todo mundo, meus amigos estão com saúde, e isso que importa, né? Mas a gente precisa se cuidar, porque não está brincadeira, não. Não tenha dúvida. E é o que a gente, né, fica todos os dias orando para que as pessoas, né, o quanto antes possam ser vacinadas, para a gente possa, né, voltar aí ao nosso dia a dia. Tem acompanhado a Eurocopa? Você tem acompanhado? Você continua vendo jogos? Gosta de assistir? Brasileirão? Agora aí Eurocopa, daqui a pouco volta a Libertadores. Como que é o dia a dia do Luiz Fabiano, fora futebol? Eu assim, se eu falar para você que eu acompanho todos os jogos, eu não acompanho. Eu acompanho aqueles times que eu gosto, né? Que é o São Paulo, a Ponte Preta. Eu estou acompanhando a Espanha na Eurocopa. Vejo alguns jogos da seleção brasileira, né? Mas, assim, é que às vezes bate a saudade ficar vendo jogos, então eu procuro ver só alguns. É verdade. E eu falei no início aqui de uma despedida. Você acha que vai de fato rolar, né? De repente aí no São Paulo, alguma coisa,
deve acontecer? Eu sei que o calendário é maluco, mas se ainda espera algo nesse sentido, Luiz? Existe a promessa, né? Existe o acordo que tem com o presidente de São Paulo de fazer um jogo de despedida, né? Iria ser esse ano, mas pelo andar da carruagem vai ser muito difícil voltar a torcida no Brasil. Então a gente decidiu fazer o ano que vem esse jogo de despedida, né? Mas eu acho que alguma coisa nesse sentido vai acontecer. Se não acontecer, aí eu vou ver se eu consigo fazer lá no Sevilha, pelo menos, né? Uma despedida, alguma coisa. Mas eu acredito muito que vai acontecer no São Paulo, né? Vestir a camisa do São Paulo pela última vez é um desejo, é um sonho, e o presidente deixou aberta essa possibilidade. Então, acho que o ano que vem a gente vai conseguir fazer alguma festa, alguma coisa nesse sentido. A gente espera, torce muito por isso. Eu já acompanhei o presidente Casares falando realmente desse desejo. Como você falou, né? Tem que esperar aí a volta do torcedor ao estádio. Né? Tenho visto alguns jogos da Eurocopa, daquelas saudades, né? De ver estádio lotado, daquela festa que o torcedor brasileiro sabe fazer também como ninguém. Agora, você falou que acompanha de vez em quando São Paulo e Ponte. Daí não tem jeito, Luiz. Eu vou ter que perguntar para você desses dois times, porque a Ponte está na lanterna da Série B. O São Paulo, 7 rodadas no Brasileirão, ainda não ganhou. Primeiro, o São Paulo. O que você acha que está acontecendo? O time que veio aí do Hernan Crespo, campeão paulista, né? Tirou aquele peso. Desde 2005 não ganhava o título paulista. Daí tira o peso de muitos anos sem títulos. E de repente começa o Brasileirão e parece que a coisa não anda, né? O que você acha que pode estar acontecendo? Como que você vê esse momento? Depois da ressaca do Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, né? Eu acho que os problemas atrapalharam, as lesões atrapalharam o São Paulo. Perdeu o Daniel, perdeu o Benítez, são jogadores importantíssimos. Dá uma baixada no nível, né? Não desmerecendo os que entram, mas a qualidade e a importância do Daniel Benítez é muito grande. Aí vem a Copa América, perde o Arboleda, que está na seleção, e as coisas vão se complicando, as coisas não andam, não ganha jogo, a confiança baixa, e aí a coisa começa a se complicar, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato dificílimo, e você não tem tempo para se lamentar, é um jogo atrás do outro, uma pedreira atrás da outra, e se você não se preparar e tá forte mentalmente, as coisas começam a ficar difíceis. Eu já passei isso no São Paulo, um campeonato brasileiro que a gente brigou para não cair, e eu sei o quanto é difícil você tá brigando ali embaixo para ganhar pontos, as coisas não andam, a confiança vai embora, e eu espero que o São Paulo, quanto antes, ele se recupere, porque esse campeonato é muito complicado, e se não começar a ganhar pontos, as coisas vão se complicando, o tempo vai passando, e eu espero que o São Paulo se recupere, porque tem time para isso, treinador muito bom, gosto muito do Crespo, tem jogadores para fazer um campeonato tranquilo, e espero que a ressaca do Paulista passe logo para eles voltarem a ganhar jogos. É isso que eu ia lhe perguntar, Luiz, do Crespo, né? Chegou, a forma de trabalhar realmente encantou, chegou ao título paulista e agora os resultados não vêm. Daí é claro, você veja, Palmeiras, o Abel sendo questionado, até no Flamengo, né? A turma questiona o Rogério Ceni, você sabe como que é aqui no futebol brasileiro, né? Ou mesmo imprensa, ou torcedores, sempre aquela fumaça. Semana do São Paulo tem o Corinthians em Itaquera e depois no domingo esse líder Red Bull Bragantino, que daqui a pouco eu quero que você fale também, mas veja só que pedreira, né? O Brasileirão não tem moleza. Como que você vê isso, né? Porque, vamos imaginar, são 7 rodadas, daí vem o duelo com o rival Corinthians. De repente não vence. Final de semana pega o líder no Morumbi. A corda começa a apertar, geralmente sobra para o treinador, mesmo a gente, que nem, na minha visão, acho que no São Paulo, nesse instante, não adianta
você pensar em mudar de treinador, né? O trabalho do Crespo é recente e tudo mais. Só que, geralmente, esse é um funil que acaba acontecendo no futebol, quando o resultado não chega, pressão, isso, aquilo, e o dirigente, daí o presidente, para dar uma resposta, faz a mexida no comando técnico. É bom, né? Você não ganha jogos, pressão de torcida na diretoria, pressão nos jogadores, aí as coisas não andam no jogo seguinte, cai treinador. Esse é o panorama do futebol brasileiro, mas eu acredito que no São Paulo vai ser diferente, porque lá existe grandes pessoas que conhecem muito bem o clube, que é o caso do Muricy, que vai manter uma tranquilidade. Eles sabem que o trabalho do Crespo está começando. Talvez, como não conhece o Campeonato Brasileiro, foi pego de surpresa, né? Nesses primeiros jogos, com os problemas que teve, não conseguiu reagir, né, a tempo de dar uma tranquilidade. Agora, nos próximos 2 jogos, vai ser 2 pedreiras que podem, não digo derrubar o treinador, porque eu acredito que o presidente, junto com o Muricy, o staff ali, não vai deixar isso acontecer. Mas eu acho que o clima, a pressão, a confiança, a tranquilidade que eles conquistaram com a conquista do Campeonato Paulista, isso pode diminuir bastante se os próximos 2 jogos não derem certo, principalmente no clássico, né? Que a gente sabe que né, faz um tempo que o São Paulo não ganha lá do Corinthians em Itaquera, e isso incomoda um pouco tanto a torcida como os jogadores. Mas eu acho que o momento é de manter a tranquilidade em termos de treinador, né? Deixar o Crespo trabalhar, independente dos resultados que vier, porque com certeza o São Paulo vai se recuperar, né, no Brasileiro, né? Isso não tenho dúvida. Pelo elenco, pelo time, pelos jogadores que tem. Mas nos próximos jogos, se não der certo, vai enfrentar uma pressão, um descontentamento da torcida, porque todo time grande precisa vencer jogos, né? Então, mas é deixar o homem trabalhar, que tudo vai mudar quando as coisas voltarem no seu lugar. Com certeza o São Paulo vai voltar a jogar o futebol que estava jogando no Paulista. Sem dúvida. E aquela história, né? Às vezes fica na pressão, né? E daí na euforia, vamos demitir técnico, e fica daí sem saber quem contratar, né? Porque não é demitir, é saber sem contratar. E esse ano ainda tem essa questão da restrição dos treinadores, né? De número de treinadores. Acho que o problema do São Paulo nesse momento, como você colocou, não é o Crespo, né? As ausências dos jogadores, e você falou num negócio interessante, o Crespo talvez, né, não conhecer o Campeonato Brasileiro e agora tá sentindo de perto aí, tá percebendo essas dificuldades. Por falar nisso, Luiz, você sabe, sou nascido em Bragança, fui para São Paulo e tudo mais, hoje resido em Bragança de novo, tenho acompanhado de perto desde essa vinda do Red Bull Bragantino para cá, 2019 e tudo mais. É claro que a cidade eufórica com tudo isso. Você à distância, analisa de que forma e como que você vê esse trabalho que está sendo feito, e eu entendo que para o futebol brasileiro é diferente, né, porque a gente não tinha, apesar dos grandes clubes, eu acho que o Red Bull está propondo no Bragantino e que eles pretendem no futebol brasileiro é diferente, não só pelo poder aquisitivo, mas pela forma de trabalho, organização e tudo mais. O time vem de 7 jogos sem perder no Brasileiro, jogou 4 vezes no Brasileirão fora de casa, ganhou os 4 jogos, agora ganhou do Atlético Goianiense também, ganhou do Flamengo, ganhou do Corinthians, Chapecoense, enfim, tá realmente num momento fantástico. Tem o Claudinho aí que vai para a Olimpíada, o Léo Ortiz foi chamado para a seleção. O que você vê
desse Red Bull Bragantino nesse momento, né? A gente volta ao passado, tinha aquele Bragantino de Luxemburgo, de Parreira e tudo mais, só que agora, esse momento com esse novo cenário, Luiz. É o time que não tem pressão. Além de ser um bom trabalho, né? A gente vê bons jogadores no Bragantino, né? Isso tem que ser exaltado, porque o Bragantino ele consegue contratar boas promessas, consegue fazer os meninos jogarem bem. A verdade é que um time que não tem muita pressão, ele joga muito mais solto, mais leve, além de ser um bom time, né? O Bragantino é um excelente time, mas sem o peso da camisa. Não estou dizendo, não me desmerecendo de maneira nenhuma, que joguei várias vezes contra o Bragantino, é um time de tradição, já foi campeão, mas não ter um peso que tem um Corinthians, um Palmeiras, um São Paulo, é muito mais fácil trabalhar, né? Sem pressão, fazendo um bom trabalho, ganhando os jogos. E o time do Bragantino, ele, além de estar jogando bem dentro do campo, ele tem essa leveza de não ser sempre o favorito, de entrar nos jogos tranquilo, né? Não ter a pressão de ter que ganhar títulos, jogos grandes. E aí os meninos estão voando, né? Então voa, né? Joga bem. A estrutura do Bragantino é espetacular, né? E conta com grandes promessas aí do futebol brasileiro. O Claudinho teve aqui na Ponte Preta, né? Jogou aqui na Ponte Preta. Eu não sei porque deixaram ele embora, mas enfim, são coisas que acontecem no futebol. Mas o Bragantino, hoje, pelo futebol que tá jogando, eu colocaria para brigar por Libertadores, sem dúvida nenhuma. E é isso que eles falaram, a ideia seria essa, né? O primeiro ano conseguiu se manter, ainda descolou uma vaga na Sul-Americana e esse ano seria essa briga na Libertadores. Você falou do Claudinho até na Ponte Preta, e daí a gente cai na Série B. A Ponte Preta, por mais dificuldades que tenha, não pode ser a última da Série B, não pode ser o Lanterna. O que acontece? O que você acha que acontece também? Porque se a gente fala do São Paulo na Série A, que hoje, né, pelo elenco, não dá para imaginar o São Paulo na posição que ele está, né, e está na zona do rebaixamento, e eu também não imagino o São Paulo sendo rebaixado, mas e a Ponte? Como que você vê também, né, esse início tão ruim do time da Ponte Preta no campeonato da segunda divisão? É uma surpresa, né? Para nós aqui de Campinas, é uma surpresa esse começo da Ponte Preta, um time de tradição, né? Eu acho que tinha que rever a maneira das contratações aí, o jeito que estão contratando, né? O estilo de jogadores, porque precisa contratar jogadores que casam com o estilo da Ponte Preta, né? A Ponte Preta é um Corinthians do interior, né? Se você jogador com brilho, com raça, que aguente a pressão aqui é muito grande da torcida da Ponte. Eles pegam no pé, então precisa ver a filosofia de trabalho, de contratação, porque não é qualquer um que aguenta jogar na Ponte Preta, não. A Ponte Preta precisa, o jogador que vem, ele precisa ter forte mentalmente, que aqui ele sofre uma pressão muito grande. Mas é uma surpresa essa posição da Ponte Preta. Tem um treinador muito bom, que conhece a casa, e eu acho que a Ponte Preta ela precisa acordar o quanto antes na Série B, porque se continuar ali deixando o tempo passar, vai ficar complicado, a pressão vai aumentar, porque a torcida da Ponte ela pressiona bastante e as coisas vão se complicando, e eu espero que a Ponte
consiga aí voltar às vitórias o quanto antes para sair dessa posição. Porque se continuar ali, as coisas vão se complicando cada vez mais e depois, para sair, vai ser complicado. Não tenha dúvida, né? Vai passando, você fala no primeiro momento, ainda tem muito jogo, né? Faltam 30, faltam 31, depois daqui a pouco você olha, falta 20, né? Já foi o primeiro turno, a gente sabe como que é complicado, né? E para os times com camisa, daí a pressão vai só aumentando, você tem toda a razão. Tava vendo aqui, o Rodrigo nos mandou, né, muitas informações e a gente tem a promessa até de um bate-papo até rápido. Eu já tô da reta final aqui. Se eu fosse passar tudo aqui, eu ia ficar um dia, né? Conquistas, artilharia, né, e tudo mais. Só que interessante aqui que ele coloca, né? A gente tava falando do clássico aí, Corinthians e São Paulo. Você foi o cara que mais judiou do Corinthians, né, cara? Eu tava vendo aqui, são 13 gols, né? E só com a camisa do São Paulo, 10. Acho que nessa hora o São Paulino fica pensando, putz, se o Fabuloso estivesse em campo amanhã, essa história de tabu na Arena Itaquera já era, hein? Pois é. Por ironia do destino, não sei, mas o Corinthians sempre foi o time que eu entrava e fazia gol, né? É um clássico gostoso de se jogar, um jogo sempre, jogos difíceis, mas independente da camisa que eu vestisse, jogar contra o Corinthians era sempre probabilidade de fazer gol grande, né? Eu joguei com a camisa do Vasco, da Ponte Preta e do São Paulo e acabei fazendo gol com as 3 camisas contra o Corinthians, mas é só coincidência mesmo, né? Não tem nada contra o Corinthians. Eu gostava de jogar contra o Corinthians, né? E fazer gol contra o Corinthians é sempre especial, mas sempre foi jogos difíceis. O Corinthians também sempre me deu trabalho, viu? Falar para você que sempre me deu trabalho. Luiz, qual foi o jogador que você gostaria de ter jogado ao lado dele? Tem alguém que você enfrentou, nunca teve a oportunidade de ter ao seu lado, que você fala, putz, esse cara comigo, né, seria fantástico, seria fabuloso. Eu joguei várias vezes contra o Messi, né? No auge da carreira, eu jogava contra, então eu via de perto do que ele era capaz, do que ele fazia, né? Assim, para mim, um dos maiores jogadores que já existiu no futebol. Mas eu queria ter jogado do lado de Romário, de, de Jalminha. Nossa, jogadores habilidosos, meias habilidosos. Ia ser muito mais fácil fazer gol, né? Mas eu não, assim, eu tive a felicidade de jogar do lado de Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Robinho, Alex. Graças a Deus, a safra que teve da minha idade, nossa, espetacular, espetacular. Sou um privilegiado. Joguei do lado de Canutê, França, Jadson, Ganso, vixe, Lucas, meu Deus. Se eu for ficar falando aqui, rapaz, ótimos jogadores. Eu tive a felicidade de jogar com grandes jogadores. Isso é legal demais e isso só mostra, né, a carreira maravilhosa que você construiu pelos clubes onde você passou, com a camisa do São Paulo, né, principalmente, mas, né, fora do Brasil, na seleção brasileira, essa sua passagem no Sevilha, daí você teve até na China também, mas no Vasco, na Ponte Preta, né, naquele começo, enfim, acho que tudo isso é realmente muito marcante e legal demais a gente poder trazer sempre aqui para o torcedor que é apaixonado, né? Apaixonado e quando vê, né? O Luiz Fabiano, por 40 anos, fica imaginando, pô, se não fosse também algumas lesões, sei lá, o joelho, dava para estar queimando lenha ainda no nosso futebol, porque a gente vê tanto perda de pau por aí, viu, Luiz? É verdade. Tá,
tá bem escasso hoje em dia atacante, meias, né? Infelizmente, quase não sei o que vai acontecer no futebol brasileiro, que a gente não vê aí promessas surgindo, né? Atacantes, centroavantes. Na minha época, nossa, dava para contar de 15, 20 atacantes. Todo time tinha um centroavante, ou estava surgindo, ou já estava estourando. E hoje está bem escasso, né? Infelizmente. Mas o Brasil sempre se reinventa, né? Então, eu acho que em breve surgirá novos talentos, novos grandes jogadores, e eu espero que consiga resgatar aquele futebol alegre, habilidoso, que a gente está acostumado a ver na seleção, nos clubes brasileiros, né? E é isso que eu espero. Sem dúvida, o que todos nós esperamos também. Luiz, quero agradecer, cara, esse papo, né, independente do tempo, só de poder reencontrá-lo, conversar contigo também, ver que você está bem, isso é legal demais, né? Muita saúde para você, para toda a sua família. A gente fica sempre te acompanhando, mesmo à distância, o tempo vai passando, mas os amigos a gente sempre fica, né, na torcida e feliz também, né? Porque da mesma forma que você, né, falou aí de tantas e tantas, né, tantos e tantos jogadores que você teve ao longo da oportunidade aí na sua carreira. A gente também, como profissional, sempre acompanhando também vocês, esses grandes nomes. Então é motivo de muita alegria. E obrigado por aceitar esse bate-papo, por nos atender também aqui no canal do Loredo no YouTube. Tá bom? Tá bom, Luiz? Ô, Loredo, grande abraço, obrigado pela oportunidade. A gente conviveu aí durante alguns anos, né? Eu dentro de campo, você nas entrevistas, fora. E é isso aí. Prazer revê-lo. Tudo de bom aí. Bom também saber que está tudo bem com você, que está tudo certo. E é sempre bom resgatar um pouco da história, falar um pouco de futebol. Porque a verdade é que o jogador ele para de jogar, mas os primeiros anos dá uma saudade tremenda. A gente sente falta disso, das entrevistas, do dia a dia do futebol, né? Da resenha, de tudo que envolve futebol. E obrigado pela oportunidade aqui dessa entrevista. É isso. Legal demais, né, cara? Ter o Luiz Fabiano aqui no canal do Loredo, que privilégio, hein? E que entrevista, falando do São Paulo, falando do Red Bull Bragantino, falando da Ponte e histórias do futebol. Gostou? Né? Se inscreva no nosso canal, compartilhe, dê um like aí, né, para que outras pessoas possam chegar também. Ative o sininho, receba as nossas notificações, que a gente vai ter sempre também convidados aqui, além das informações que a gente proporciona aqui no canal do Loredo. Valeu? Grande abraço a todos.